Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade que nos é oferecida semanalmente do estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Uma vez mais, estamos aqui com o nosso companheiro José Rubo, a quem também dou as boas-vindas e meu boa noite para mais esse encontro, José. Olá, boa noite a todos que nos acompanham aí, muito prazer, novamente estamos aqui, eu e o Maurício, para fazer o Evangelho no Lar, né? O SEAC no Lar, programa SEAC no Lar, pela Rádio TV SEAC, as redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Boa noite a todos. Então, vamos fazer uma boa leitura hoje, uma boa reflexão, né? Espero que todos aproveitem bastante aí desse nosso Evangelho de hoje. Obrigado, José, bem-vindo. E já é a segunda do ano que nós fazemos, hein, José? Vinha de Luz, lição número 49. Hoje, como o tempo passa, né? Passa muito rápido. Fizemos a dele início de janeiro, agora já estamos aqui, né? Hoje já 1º de fevereiro, já, né? Exatamente. E olha só, né? A lição de hoje, ela trata um pouco disso. Quem não trabalha, quem não se coloca à disposição, vê o tempo passar do mesmo jeito e acaba não produzindo. E a lição de hoje, ela chama bastante atenção para isso, né? Eu tenho certeza que os irmãos vão gostar bastante. Bem, como nós sempre fazemos, né? Falamos um pouco, o Evangelho no Lar é essa oportunidade que nós temos de nos reunir em família e promover o estudo, né, de um trecho do Evangelho, que é sempre importante, nos traz grandes reflexões, aumenta nosso conhecimento, né? E é uma prática espírita, mas, antes de tudo, é uma prática cristã, né? É uma grande oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus. Ao mesmo tempo que promovemos no nosso ambiente familiar aquela proteção necessária, né? Através da presença dos bons amigos espirituais, sempre nos trazendo a possibilidade do amparo, da proteção, né? E é uma prática interessante, porque se nós levarmos em consideração que hoje muitas pessoas não se dedicam a esse momento de oração, esse momento de reflexão, nós já vemos que, por si só, é um momento de grandiosidade para a nossa alma, né? Nós aqui no SEAC no Lar seguimos um livro de cunho evangélico, né, que é o Vinha de Luz, que nós estamos usando atualmente. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, com autoria espiritual de Emmanuel, né? Então, sempre com lições muito proveitosas, onde o autor espiritual, a partir de um versículo do Novo Testamento, ele faz esclarecimentos que acabam sendo muito importantes para nós. E nós recomendamos, né, que seja escolhido um dia e horário da semana específico, para que todos que vão participar se habituem, né, com aquele momento e tenham de maneira regrada este horário disponível para a participação, né? É um momento que nós nos autoimpomos uma disciplina. E também a Federação Espírita recomenda uma sequência de atividades ou de tarefas, né, para que a gente possamos nos orientar nesse estudo. Nós recomendamos que seja iniciado com uma prece,
pedindo a presença carinhosa dos bons espíritos, a presença orientativa. Depois realizamos a leitura do texto selecionado. Aqui, como eu disse, nós usamos o Vinha de Luz, mas é recomendável que também se use o Evangelho segundo o Espiritismo, ou outra obra que tenha esse caráter evangélico. Após a leitura, um trecho curto, né, caso não seja uma lição específica, um trecho curto, os comentários, as reflexões a respeito. E aí se encerra com uma prece também, onde se agradece, né, a presença dos espíritos, a Jesus, e pede-se a proteção para aqueles que nos acompanham no dia a dia, os nossos parentes, familiares, amigos de trabalho, de escola, né? Assim por diante. E algo em torno de 15, 20 minutos, não precisa ser muito mais do que isso. Aqui nós fazemos por um tempo maior, porque nós temos a disponibilidade do tempo da TV SEAC, né? E também que nós, às vezes, nos detemos um pouco mais em explicações, porque são textos que já estudamos, já verificamos, e aí, então, agregamos com outros conhecimentos que tivemos previamente, né? Mas em casa não precisa nada desse tipo. A gente pode ter um tempo bem mais curto, né? E então aqui nós fazemos dessa maneira, fazemos o estudo da lição, a leitura e depois algumas explicações, né? Eu peço para o José, se quiser completar os comentários, José, por favor. Ah, sim, você chegou inclusive a comentar aí né, de fazer, né, em casa, fazer com a família, ter os familiares, não se esquecer de sempre colocar uma jarrinha de água, né? O Maurício está aí tomando a aguinha dele, apareceu justo na horinha certa a aguinha do Maurício. Foi combinado. E aí nós aqui organizamos tudo, tem um produtor nosso que faz esse programa aqui, né? E ele deixa tudo já, o roteirinho pronto, preparado para nós. E é isso, o Evangelho no Lar é isso. Como o Maurício falou, tem um roteirinho, a gente segue um roteirinho, né? E aí, ao final, essa aguinha que a gente coloca do lado, a gente toma essa água, né? Isso é meio que algo que também nos une, né? As pessoas que estão participando ali do Evangelho no Lar também não deixa de ser um momento de união, mais um momento de união, né, que todos tomam essa água também, e vai fazer muito bem a todos nós, né? Então, é isso, Maurício, ótimo, vamos, né, seguindo essas instruções, seguindo essa, um pouco de rotina, mas não é uma rotina do bem, vamos dizer, né? Que favorece o nosso estudo do Evangelho no Lar. Ótimo, muito bom. Maravilha. Então, eu acredito, José, que tendo havido essas explicações, nós podemos partir para a leitura e para o estudo propriamente dito, né? Sim. Hoje é muito interessante, porque é de um apóstolo, né, o versículo, que depois você comenta a respeito, né, mas é de um apóstolo que muitas vezes as pessoas confundem pelo nome, né, mas você fala depois, não fala já não, tá? Eu vou fazer a leitura agora, vou citar inclusive, mas depois você comenta. A lição de hoje, como eu disse, do Vinha de Luz, é número 49. Ela tem por título Exortados a Batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está na Carta Universal de Judas, no versículo 3. E eu disse hoje, ele antes, José,
justamente para chamar a atenção de todos aqueles que nos acompanham, né? Feito isso, despertado, então, todo o interesse, vamos dar início ao nosso estudo. Como que nós fazemos isso? Aí eu relembro lá daquelas etapas. Primeiro, uma prece, depois a leitura propriamente dita, e como eu já antecipei aqui, eu vou iniciar no texto de Emmanuel, depois os comentários e aí o encerramento, tá certo? Então eu convido todos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos que nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no lar, com esses amigos, esses irmãos que nos acompanham, nos permita a presença dos amigos espirituais, particularmente esses que nos orientam no estudo e na compreensão do Evangelho, para que uma vez mais estejam conosco, se fazendo presente, nos intuindo nesse momento, nos alertando para situações importantes, para que possamos ter o melhor aproveitamento possível, a compreensão e a boa vontade de aplicar nas nossas vidas nos dias que se seguirão a esse estudo. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, que esteja conosco uma vez mais e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, José. Tendo feito, então... Oi? Muito bem. Tendo feito, então, essa introdução chamativa, antes da prece, tendo realizado a prece, vamos ao texto de Emmanuel. Lembrando que nós estamos em Vinha de Luz, lição número 49. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Mais uma lição que traz
ensinamentos, orientações, principalmente, muito interessantes da parte de Emmanuel, né? Tendo por base, como nós dissemos e lemos lá anteriormente, esse versículo 3 da Carta Universal de Judas. Né? Então, eu peço para o José nos contextualizar sobre esse versículo, José. O que pode ser dito sobre ele? Muito bem, Maurício, muito bem, nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Então, veja só, o Maurício colocou no início, né, que Judas é esse que estamos falando, né? Então, Judas, todos se lembram muito bem que Judas Iscariotes foi aquele que entregou Jesus aos soldados romanos, aos judeus, para que fosse julgado, né? E Judas é chamado, então, este Judas é chamado de Judas Iscariotes. Mas havia entre os 12 um outro Judas, que todos conhecem como Judas Tadeu, né? Algumas igrejas católicas, inclusive, tem aqui em Paulo mesmo, temos uma igreja São Judas Tadeu, né? Que era um parente muito próximo, por sinal, de Jesus, né? Judas Tadeu era primo irmão de Jesus. O pai de Judas Tadeu era irmão de José, pai de Jesus. E havia também um parentesco por parte de Maria, né? Então, Judas Tadeu realmente era um parente bastante próximo a Jesus, e um dos 12 apóstolos. Inclusive, ele foi para Judas Tadeu também, chegou a ver, né, uma das aparições de Jesus após a ressurreição, foi para Judas Tadeu, no caminho lá onde eles estavam. Bem, então, só para entender quem é este Judas que escreveu essa carta, né? E essa carta escrita então por Judas Tadeu, ela é direcionada, como outras cartas de outros apóstolos, eram direcionadas aos primeiros cristãos, né, ao início do cristianismo. Então, na sua maioria, eram judeus convertidos ao cristianismo. E Judas, nessa carta, busca alertar a estes novos cristãos, né, sobre os perigos que eles iriam encontrar em relação à fé, à crença, né, para que eles não se deixassem levar por aqueles que buscavam, né, introduzir elementos externos ao cristianismo, naquela nova religião que estava aparecendo. Então, ele traz esses alertas. Paulo fazia isso, Pedro fazia isso, em algumas ocasiões também, mas, quer dizer, vários apóstolos estavam trabalhando nessa época para poder estimular esses primeiros cristãos a se manter firmes na fé. E aí tem todo um desenvolvimento desse trecho, né, extraído dessa carta de Judas, que Emmanuel, então, interpreta para que nós possamos refletir sobre isso, né? E aí sim podermos nos manter, né, firmes na fé e seguindo as orientações de Jesus. Esse é o contexto, como o Maurício gosta de colocar, né, o que envolve toda essa carta, né, esse trecho que foi extraído pelo Emmanuel, que essa carta, né, e que nos faz refletir e usá-la como o nosso texto de preferência hoje para o nosso Será que no Lar. Ótimo, José. Olha, obrigado pelos esclarecimentos. Eu achei particularmente importante hoje essa apresentação, porque quando a gente às vezes fala, olha, está na Carta Universal de Judas, as pessoas que não têm o hábito do estudo, que não acompanham o Evangelho, né, ou que muitas vezes recém
estão descobrindo a importância do estudo, da compreensão da espiritualidade, da religiosidade, nos falam, mas Judas deixou uma coisa, ele escreveu algo, né? Mas o evangelho de Judas, ele não é apócrifo, sabe, uma série de coisas. Então, é sempre importante fazer menção. Pessoal, Judas, esse Judas aqui é o Judas Tadeu, ele é apóstolo, tinha 2 com o nome de Judas, esse daqui é aquele que é irmão do Tiago Menor, que é outro apóstolo também, um grande trabalhador do evangelho, um grande trabalhador. Divulgou a Boa Nova até o ano 70. Né? Então, olha só, ele teve um trabalho ali de 37 anos aproximadamente, né? Após a crucificação de Jesus. Então, importantíssimo essa menção. Né? E acho que o José sempre é muito perfeito na contextualização aí, né? Vamos lá, então, José, vamos para o trecho do Emmanuel, né? O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para sublime renovação. O Evangelho de Jesus, ele fala o tempo todo para nós do reino de Deus, ele apresenta um mundo espiritual, né? E Jesus, nos seus exemplos, nas suas falas ali durante, né, o seu apostolado, ele procura trazer esse conhecimento libertador, né? Ele é evidente, ele traz essa situação, porque havia acontecido a revelação de Deus através dos profetas e com Moisés, mas nós somos apegados às coisas físicas, ao mundo físico, e lá naquela época muito mais ainda, talvez, do que hoje, né? E então nós acabamos nos perdendo, e muitas vezes nós observamos que mesmo hoje algumas religiões, alguns religiosos ainda tratam, né, o cristianismo, o ensinamento cristão, como algo muito material. E, na verdade, ele trata dessa vida espiritual que nos leva a uma compreensão maior até para facilitar essa vida material. Né? E no parágrafo seguinte, nós vamos ver como isso é feito. Né? O sedento encontra nele as fontes da água viva. Lembra lá do encontro de Jesus com a samaritana, né? Que ele pede água, e aí ele diz que da água que ele pode dar mata a sede, né? Mata qual sede? Essa sede espiritual. Então, esse sedento aqui que encontra a fonte da água viva é essa, né? Essa fonte que nos abastece, que mata essa sede. De igual forma, o faminto, né, encontra os celeiros do eterno pão, encontra aquele que tem sede, aquele que tem fome, né? Não a fome física, a sede física, mas aquele que tem a sede, a fome espiritual, ele encontra a maneira de se saciar nesse ensinamento cristão que está contido no Evangelho. Os cegos de entendimento, nele recebem a visão do caminho. Olha aqui fazendo muito mais claro ainda. Não é o cego da visão, é o cego de entendimento. Os leprosos da alma encontram o alívio e a cura. Esse é o texto, né, que nos traz aqui no segundo parágrafo. Então, Jesus oferece a nós os recursos para aquele que sofre possa se levantar e se fortalecer. Quando Judas, na sua carta, nos faz esse alerta,
né? E ele faz esse convite, exortando a batalha, é praticamente disso aqui que ele está falando. Ele está falando assim, olha, o ensinamento de Jesus, ele fortalece, ele nos coloca em condição de trabalhar, né? E se ele nos coloca em condição de trabalhar, que nós vamos ver, o que nós temos que fazer? Ficar descansando, ficar nas férias eternas, né? Então, por isso, a importância desse chamado, né? José? E muito interessante também, Maurício, que o Emmanuel coloca, ele coloca algumas analogias. É comum, inclusive, essas analogias são comuns, né, porque fala muito das fontes de água, do pão, e vamos lembrar que tudo isso ocorreu numa região, geograficamente a gente conhece, que onde existia, ou até hoje, na verdade, tem uma dificuldade muito grande com água, com abastecimento de água, né? Então, as fontes de água eram muito valorizadas naquela época, ainda são hoje. Né? Então, por isso, essas analogias feitas com a fonte de água viva, a pessoa sedenta que precisa daquilo. Né? Então, essa analogia com o cristianismo, né? Que o cristianismo é a fonte de água viva, que o Cristo veio trazer o pão imortal, o pão espiritual que vem nos alimentar, é algo que sempre acontece nos textos que a gente lê, né? E mesmo a questão que o Maurício colocou, da questão material comparada à espiritual, né? Você saber entender que, por mais materiais que nós sejamos, né, como corpo material, fisicamente, seres humanos, o mundo material, o nosso objetivo aqui nessa existência é um objetivo espiritual, um objetivo de evolução espiritual, de nos tornarmos pessoas melhores, né? E que o Cristo veio nos mostrar como fazer isso, né? Então, o Emmanuel coloca dessa forma, Judas coloca dessa forma, Judas Tadeu coloca dessa forma, para que a gente possa ver que nós precisamos nos esforçar para conseguir esses bens espirituais. Ótimo. Na sequência, então, aquele que seria o quarto parágrafo aqui, né, dessa lição, todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem de fato naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Né? Aqui o chamado de Judas. Né? Se você foi restaurado, se você recebeu o benefício, né? Então você foi erguido nas condições de trabalho, de batalha, você é exortado a esse trabalho, a essa batalha. Se antes você não tinha, não podia dar. Mas agora, se você tem, você pode dar. Por quê? Porque nós não damos aquilo que nós não temos. Nós, em primeiro lugar, nós adquirimos aquilo que é necessário, e depois nós oferecemos, né, para aqueles que necessitam. A partir do momento que nos predispomos a seguir o Cristo, seremos provocados, exigindo os testemunhos. Né? Recuperando aqui a internet, estou vendo José de novo, terminei esse parágrafo, José, né, comentando que a partir do momento, então, que nós estamos restabelecidos ou nos fortalecemos, nós nos predispomos a trabalhar com Cristo, trabalhar com Jesus. Né? Por quê? Porque será exigido de nós
o testemunho. Ninguém veio, a gente às vezes brinca com isso, mas é a pura verdade, ninguém está aqui a passeio, né? Nós estamos aqui para construir, primeiramente, nós mesmos. Então, cada um de nós tem, no mínimo, uma missão, né? Trabalhar por si próprio, né? E trabalhando, fala a verdade, né? Não é um postulado egoísta, trabalhando para si próprio, mas da maneira correta, nós estamos trabalhando, de certa maneira, para a humanidade, não é? Sim, exatamente. Nós estamos aqui com um objetivo, como eu falei há pouco, né, de nos elevarmos, de nos desenvolvermos espiritualmente. Mas, para isso, veja como o mestre, o criador, né, ele né, tem uma inteligência assim, suprema mesmo. Para que cada um possa se desenvolver, é necessário o concurso do outro. Eu só me desenvolvo na presença do meu irmão, né? Eu só me desenvolvo aprendendo a lidar com os meus defeitos, mas com os defeitos dele também, né? Com as minhas emoções, mas com as emoções do outro também. Eu tenho as minhas carências, mas eu só me torno caridoso no momento em que eu presto caridade, auxílio ao outro. Né? Então, nós vamos, né, nos trabalhar por nós mesmos, mas sempre, né, crescendo junto de outra pessoa, de outras pessoas de toda a humanidade. Olha que maravilha aí, hein? A lei de sociedade presente no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, sempre em evidência, né? Eu trabalho por mim, mas o contato com o outro é importantíssimo para que eu também possa melhorar, não é? Exato. Isso é muito interessante, José, porque então que a gente briga tanto com os outros por opinião divergente, hein? Será que é porque a gente está difícil de melhorar? A maior parte das vezes a gente quer impor a nossa opinião, né? A opinião pode variar muito, né? O que importa realmente é a comunhão, é a compreensão. É isso mesmo. Perfeito. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. Eu achei muito interessante essa colocação de Emmanuel. Oficina generosa e ativa da fé. Quer dizer que a fé não é passiva, a fé é ativa, né? Então ela tem que estar em ação, ela tem que estar em movimento. E ela é generosa, ela traz dádivas, ela se doa. Né? Eu achei muito interessante essa colocação, porque ela é de uma profundidade fantástica. São as analogias. O Emmanuel trabalha muito com isso. Oficina, nós estamos aqui numa oficina, né? Nós somos trabalhadores dessa oficina. E é uma oficina que, ao mesmo tempo, nós trabalhamos e nós somos o objeto da oficina também. Nós passamos por esse maquinário dessa oficina que vai nos trabalhando e que entrega lá na frente um produto final, né? Muito bacana isso. Muito bom. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Outra colocação interessantíssima de Emmanuel. Primeiro, nos faz lembrar que nós somos aprendizes da vida. Né? Então, nós somos aquele que eternamente vamos aprendendo. E é legal isso, porque se nós nos colocamos como eterno aprendizes, em primeiro lugar, nós assumimos em nós mesmos uma postura humilde,
daquele que não sabe, né? Daquele que tem muito a aprender, aquele ainda que precisa de muita coisa ainda, né? Mas que, no entanto, pode trabalhar, não deve ficar repousando, né? Como é dito aqui, não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, quer dizer, o trabalho árduo, aquele trabalho que, por vezes, ele é penoso de se realizar, né? E o esforço individual, nesse caso, ele é necessário, né? Ele acaba sendo, como diz aqui Emmanuel, ele é um imperativo divino. Então, cada um de nós tem que buscar dentro de si essa ânsia pelo trabalho, né? E por que é uma peleja árdua, gente? Né? Nós temos acompanhado, muito embora haja acontecido grandes progressos na humanidade, principalmente no último século, nos últimos 2 séculos, né? E progresso que eu digo não é só o progresso intelectual, não, o progresso moral. Muito embora alguns duvidem, nós temos avançado muito nisso, né? Mas ainda há muito por se fazer para que, de fato, a Terra passe por esse período de transformação e atinja o chamado mundo de regeneração, ainda vai tempo. E não é ficar esperando. Se cada um que adentra os conhecimentos dos valores cristãos, arregaçar as mangas e colocar em prática, trabalhar de fato, essa demora é maior ainda. Ela vai acontecer, sem dúvida, né? Mas o suor de cada um, a ânsia de trabalho, o desejo de trabalho de cada um, e isso é muito do esforço individual mesmo, ele pode garantir que esse processo se acelere, né? E quem que não quer viver num mundo melhor, né? Todos nós queremos. Acontece que ele não vai surgir no passe de mágica, no estalar dos dedos. Ele tem que ser construído, né? Olha lá atrás, né? O Judas Tadeu já falava da necessidade, né, desse trabalho, e nós ainda estamos trabalhando, e temos que trabalhar mais ainda, né? José? Para chegar nesse mundo de regeneração, nós precisamos nos esforçar. Então, muitas pessoas às vezes acabam imaginando que esse mundo de regeneração vai vir simplesmente pelo passar do tempo, que uma evolução que vai ocorrendo sem nenhum tipo de esforço, que simplesmente o mundo vai girando e daqui a pouco estaremos num mundo melhor. E não é isso, né? Para que esse mundo que nós esperamos ele aconteça, ele chegue, é o nosso trabalho que tem que prevalecer. E para que o nosso trabalho prevaleça, nós somos confrontados com problemas, né, que aparecem na nossa vida social, não aparece como sociedade, né, como humanidade. Esses problemas vão surgindo e nós temos que trabalhar em cima deles, né? Essa é a nossa função nesse desenvolvimento desse planeta, né, que a gente espera que chegue, para, então, lá na frente chegar. Ok, beleza, então vamos fazer a nossa parte. Ou não é o aprendiz passivo, nós não somos o aprendiz passivo que senta na sala de aula e espera o conhecimento chegar porque alguém fica despejando. Nós somos o aprendiz que aprende realizando, aprende se esforçando. Perfeito, José. Você me fez lembrar de uma situação que eu acho interessante e ela acho que cabe nesse momento aqui. É comum nós ouvirmos no meio espírita, quando se fala das leis morais, nós ouvimos falar sobre a lei do progresso, né? Então, a lei do progresso, ela nos diz que o progresso é uma lei universal, ele é inevitável.
ele vai acontecer. E aí, alguém menos esclarecido, talvez, e eu já ouvi pessoas às vezes falando isso, olha, se o progresso é algo fatal, é algo que vai acontecer, eu não preciso fazer nada, porque ele vai acontecer, né? No entanto, às vezes a pessoa deixa de refletir o seguinte, né? Como que ele acontece, como que existe essa fatalidade? Como nós somos seres inteligentes, seres pensantes, já iniciamos o desenvolvimento moral, nós, algumas coisas, mesmo que nós não façamos nada, algumas coisas, elas começam a nos incomodar, elas vão nos irritando. E aí nós sentimos uma necessidade natural que vem de dentro, né, de fazer algo. Então, é por isso que ele é fatal, que ele é inevitável, né? E esse é um momento onde boa parte das pessoas estão incomodadas. Então, por isso, esse grande trabalho na transformação. Mas o que resulta disso? Que quanto mais nós trabalharmos para que esse incômodo seja retirado de nós, ou seja, que recebamos o consolo por essas dores, por essas aflições, mais rápido o progresso se faz, né? Então, assim, tem a maneira correta de ver e seria a maneira ativa e a maneira passiva de ver o progresso, né? Com a maneira passiva eu sofro, o progresso me leva. Com a maneira ativa eu faço com que ele aconteça, né? E o cristianismo, voltando até a essa questão da fé ativa e generosa, o cristianismo, ele nos coloca nessa posição ativa, de fazer que aconteça. Olha que maravilha que em 3 anos de apostolado, Jesus trouxe em termos de conhecimento para nós, né? Então, é muito assim questão de querer fazer, de querer colocar em prática, né? Continua. Pois não, pode falar. Não, perfeito, vamos lá. Continuando, então. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano, no primeiro dia da manjedoura. Olha aqui a frase perfeita aqui, ó. Iniciou no círculo das inteligências encarnadas, né? Aqueles que estão na Terra, que precisam do ensinamento, né? Que estão vivendo uma vida no corpo físico e precisam desse ensinamento para que se libertem, para que esse espírito, mesmo estando encarnado, ele se liberte. E aí se liberte de uma série de situações que às vezes acabam nos aprisionando. A gente acaba sendo prisioneiro de nós mesmos, da nossa mente, dos obstáculos que nós criamos, das limitações que nós nos impomos, né? E não estou aqui querendo dizer, não, você tem que fazer o que der na telha, né? Como se fosse um ambiente de libertinagem, nada disso. Aquele que segue valores morais, que segue os compromissos humanos, esse sim é livre, né? O outro não, aquele que faz o que quer, sem se preocupar com moralidade, com os valores, ele é prisioneiro dele mesmo, ele é prisioneiro de sensações, não consegue, muitas vezes, transformar isso em bons sentimentos, né? Aqui vale lembrar a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por esse caminho, né? Então ele nasceu, aqui fala, desde o primeiro dia da manjedoura, né? Desde que nasceu. Jesus nasceu para trazer esse ensinamento de salvação. Erroneamente, nós ouvimos as pessoas falando que Jesus morreu para nos salvar. Ele nasceu para nos salvar. Ele nasceu para trazer uma mensagem tão importante que ele falou assim: essa daqui eu tenho que levar pessoalmente. Essa daqui eu tenho que ir lá e falar para eles. E eu consigo levar ela até o fim, então eu vou lá fazer. É aquele general
José. Aquele general que sabe o que está fazendo, que confia, e ele fala assim, não, pode deixar que esse daí eu faço. Olha que coisa maravilhosa aqui, né? Jesus tomando a frente, né? Ele tomou a frente mesmo, da nossa existência. Ele veio para nos salvar nesse sentido, né? De nos mostrar, olha, estou aqui, tenham fé em mim, né? A minha palavra é a fonte da vida eterna. Sigam que esse é o caminho. Né? Então, ele não teve nenhuma restrição, ele não teve receio de nada, ele sabia o que ia acontecer a ele. Né? E mesmo assim, ele veio assim, e é desta forma que vocês vão atingir, né? Vão se aproximar do Pai. E, finalizando, chegamos aqui praticamente aos parágrafos finais aqui. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz. Mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, através de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos, pela posse da vida imortal. É fantástico aqui. Então, aquele que busca o mestre, ele vai receber aquilo que ele está esperando. Então, ele vai receber a iluminação, o consolo e o ensinamento. Porém, ele vai penetrar na linha de batalha, a linha de batalha que constitui obrigação, né? E qual vai ser o resultado? O que ele vai buscar, né? A vitória do amor e da verdade. Olha só. E isso resulta em quê? Na mudança, né? O definitivo triunfo, e olha só, sobre nós mesmos. Então, olha que coisa, a batalha, a libertação do espírito, né, é, em primeiro lugar, essa batalha em relação a si mesmo. Tendo essa vitória, qual que é a questão? É a posse da vida imortal. Não? Olha só, é maravilhoso isso daqui, viu? É muito legal. E aí, José, nesse caso aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma explanação fantástica nesse último parágrafo sobre a lei do trabalho, né, que está no Livro dos Espíritos também, na terceira parte, é outra das leis morais, né, das leis da natureza, né, onde nós trabalhamos em prol dessa transformação, né, e que tudo em a natureza, como diz no Livro dos Espíritos, trabalha, não? Exato. E então, a linha de batalha, qual que é a nossa linha de batalha de cada um de nós? Essa existência. A própria existência nossa é a nossa linha de batalha. Então, nós estamos aqui enfrentando situações que já se constituem nas nossas batalhas. E as pessoas, às vezes, têm dificuldades de entender que essa batalha, às vezes, é áspera, às vezes é dolorosa, né? E que nós precisamos ter a fé, né, fortalecida para poder enfrentar, porque esse é o combate permanente pela vitória do amor que o Emmanuel coloca, né? E o nosso prêmio, né, nessa batalha é a vida imortal. Esse é o nosso prêmio, né? Então, nós vamos sim enfrentar diversos dissabores, né?
nós temos que nos acostumar com isso, não nos acostumar do ponto de vista de sermos passivos, mas entender que algumas dificuldades são necessárias para que a gente possa desenvolver, né? O Judas colocou aqui na sua carta, né, que nós temos que ir nos exortando a batalhar pela fé, né, que foi o que os santos fizeram, né, os primeiros cristãos fizeram, batalharam pela sua fé, né? Nós estamos aqui para batalhar pela nossa fé. Então, Deus nos dá a possibilidade de uma vida eterna, mas Ele nos permite conquistar essa vida eterna através do trabalho, através de seguir a palavra de Jesus. Seguindo a palavra de Jesus, nós conquistamos também essa vida eterna que Ele nos trouxe, Ele nos mostrar como fazer. Muito bom. E essa conquista a partir dessa batalha de si próprio, né? Através das descobertas, do empenho que cada um faz, ela é gratificante. Eu acredito que ela seja, né, principalmente o grande prêmio, né, de se olhar para trás muitas vezes, e às vezes numa mesma existência, né, o que acontece com a maioria das pessoas que se põem em movimento, olhar para trás e falar, meu Deus, como que eu mudei, quanto que eu melhorei, né? Que maravilha ter acessado a esses conhecimentos tão transformadores, né? Muito bem, chegamos ao final desse estudo, José. Então, eu vou te passar para... Ótimo estudo, por sinal, de hoje. Olha, fantástico, muito bom, viu? No começo a gente falou para os irmãos que é tudo combinado, que tem um roteirinho, mas não tem o roteirinho, mas é muito interessante como que as coisas se desenvolvem, né? Eu fico particularmente encantado, algumas vezes até com a emoção, né, até elevada em algumas situações que são discutidas aqui. É sempre um aprendizado maior para nós mesmos, né? Muito embora muitas vezes nós estejamos trabalhando textos que já vimos anteriormente, que já discutimos, mas é impressionante. Por isso a necessidade de estar sempre ativo, né? Acho que é sempre muito interessante, viu? Eu vou me despedindo aqui dos irmãos, te passo a palavra para que você faça o encerramento e agradeço bastante mais uma vez você estar aqui com a gente. Meu boa noite a todos os irmãos, fiquem com Deus, boa semana a todos. Ok, boa noite, Maurício. Aos amigos, então, que nos acompanharam mais uma vez, eu exorto a que façam conosco este momento de oração, serenando o nosso coração, serenando a nossa mente, colocando na nossa mente a imagem de Jesus Cristo, de braços abertos, nos recebendo, nos abraçando, e pedindo a Ele que continue nos abençoando, como sempre o fez, que continue ao nosso lado, que continue nos fortalecendo através da sua palavra, dos seus exemplos, e que nós possamos ter a clareza, a tranquilidade, a paz de espírito, de seguir na nossa jornada, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, entre os nossos amigos, seguindo sempre firmes no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento espiritual, conquistando a cada dia a vida eterna que Ele nos prometeu. Em nome de Jesus, vamos encerrando mais um SEAC no Lar.
meu boa noite a todos que nos acompanharam e até a próxima vez, se Deus quiser. Até lá.